Está começando mais um programa Ponto de Vista News. Hoje comigo, Luciana Novaes, e com o doutor Nerilton Sena, trazendo as principais notícias de Vitória da Conquista Mundo. Raicena retornará na sexta-feira. Temos um encontro marcado com vocês de segunda a sexta, de 13 às 14, trazendo as principais notícias locais, regionais, nacional, além de tudo, entrevista exclusiva todos os dias. Isso, e no quadro A Voz do Morador, você participa com a gente, enviando sua mensagem, demandas, reclamações, elogios e sugestões. Este é um programa da produção jornalística do Conquista News, do Ponto de Vista News, Portal Notícias Bahia, transmitido pela Rádio Melodia Conquista FM 87.9. Estamos ao vivo aí também pelo canal do YouTube. Solta a vinheta pra gente ir de abertura, Jonatas. No ar. Ponto de Vista News, seu programa semanal de notícias, entrevistas, dicas, entretenimento, oportunidade de emprego e a participação do ouvinte. Ponto de Vista News, agora na Melodia com Raicena e Luciana Novaes. Principais manchetes do dia: Corpo de Bombeiro e Polícia Civil vistoria fogos de Copacabana. Também Bruno Reis é destaque nacional. Prefeito de Salvador lidera cumprimento de promessas entre as capitais brasileiras. Médicos alertam para acidentes com fogos de artifícios nestas festas. E o Serasa, o número de pessoas endividadas no país chega a 73 milhões. Crédito do BNDES para micro e pequenas empresas sobre 46% no ano. O governador se reúne com mais de 1.000 educadores para fazer balanço de 2024 e traça prioridades para 2025. Bahia Sem Fome. Em 2 anos, o programa reduziu em 50% o índice de pessoas em situações de vulnerabilidade alimentar. Forças de segurança discutem balanço de 2024 e estabelecem metas para 2025 aqui na Bahia. A TVE transmite ao vivo Pôr do Som no dia 1º de janeiro. Reconhecimento facial captura foragidos no Festival da Virada de Salvador. Polícia Rodoviária Federal resgata a mulher desorientada na BR-060 e a encaminha para o hospital. Quase centenária, a corrida de São Silvestre encerra o ano esportivo. As principais notícias do dia: quase centenária da corrida de São Silvestre encerra um ano esportivo. Mais de 37 mil corredores vão participar no último dia do ano da 99ª edição da Corrida de São Silvestre em São Paulo. O maior evento urbano da América Latina, com atletas africanos que procura defender a sua hegemonia. A competição, inaugurada em 1925, reúne nessa dia 31, profissionais e amadores ao longo de 15 quilômetros pela capital paulista. Com o costume da São Silvestre, terá largada de 7 horas e 25 minutos no horário de Brasília, na Avenida Paulista. De lá vai percorrer as ruas e pontos turísticos da cidade e vai terminar na mesma avenida. Outra notícia importante: Bruno Reis é destaque nacional. O prefeito de Salvador lidera cumprimento de promessas entre capitais brasileiras. Um levantamento recente revelou que Bruno Reis, prefeito de Salvador, é líder nacional no índice de promessas cumpridas entre as grandes capitais do Brasil. O estudo considera as ações realizadas ao longo dos 4 anos de mandato, a evidência de gestão eficiente e comprometida e o comprometimento do prefeito, Eleito em 2020 e reeleito agora em 2024, com 80% dos votos válidos, Bruno Reis celebrou os resultados do levantamento, reforçando seu compromisso com a população de Salvador. Tenho certeza que, ao final, com a conclusão destas obras e projetos, honraremos todos os nossos compromissos assumidos no primeiro mandato, diz o prefeito de Salvador. Entre as principais ações, destaca em Bruno Reis como o prefeito mais eficiente. Estão projetos de grandes impactos na infraestrutura, saúde, educação, mobilidade urbana da capital baiana. Algumas obras emblemáticas, incluem ampliação das redes municipais de creches e escola ao tempo integral, a integração de novas unidades de saúde, a modernização de escolas, ampliação de projetos de mobilidade urbana, com corredores exclusivos de transportes público e melhorias do tráfego da cidade. Investimento
investimento em infraestrutura para bairros periféricos, garantindo mais acessibilidade e qualidade de vida. Além disso, a gestão de Bruno Reis enfrentou com êxito desafios como a pandemia do Covid-19, destacando-se pela rápida implementação e medidas de proteção, campanhas de vacinação e programas de auxílio à população mais vulnerável. Isso. Corpo de Bombeiro e Polícia Civil vistoria fogos de Copacabana. As 10 balsas de onde serão disparados os fogos de artifício do Réveillon Copacabana já foram vistoriados pelo Corpo de Bombeiro e pela Polícia Civil e estão aprovados para o espetáculo. Este ano, cerca de 2,5 milhões de pessoas devem acompanhar a virada do ano em Copacabana, de acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Além disso, a queima de fogos haverá shows de grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta. Os oficiais analistas percorreram cada um dos 10 balsas, verificando o distanciamento entre os artefatos, o calibre, a inclinação e os posicionamentos estavam conforme o layout que foi apresentado pelos organizadores. O resultado é que está em conformidade. A partir de agora, o próximo passo é a corporação emitir autorização para a queima de fogos em Copacabana, afirmou o porta-voz dos bombeiros, Major Fábio Corteiras. Quando as bolsas estão atracadas na Ilha do Governador, na zona norte da capital, aguardando o momento de serem levadas para a orla de Copacabana. O espetáculo de fogos terá duração em total de 12 minutos, mas a contagem regressiva já promete emocionar o público presente com um balé de lasers ao som de grandes sucessos da música brasileira e internacional. Médicos alertas para os acidentes com fogo de artifício nas festas. Médicos da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão emitiram um alerta para os riscos de acidentes graves no manuseio de fogos de artifício nas festas de final de ano. Quando manipulados por pessoas, são espelizados os rojões e bombas, podem causar lesões sérias, como queimaduras de 3º grau, traumas ósseos, amputação e até mesmo a morte. A força da explosão combinada com o calor intenso pode resultar em danos graves aos ossos, como fratura de dedos, das mãos e até no punho. A explosão pode causar ainda lacerações profundas, danos nos tecidos e até amputações, dependendo da gravidade do acidente. Destacou o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, Antônio Carlos da Costa. O médico orienta que precauções rigorosas sejam tomadas ao soltar fogos de artifícios, principalmente a de não manusear os artefatos diretamente com as mãos. Utilize sempre utensílios apropriados, como suportes disparadores, para manusear os fogos. Evite segurá-los diretamente com a mão, mesmo os mais simples. Esse é o conselho. O número de Serasa, o número de pessoas endividadas no país chega a 73 milhões. Levantamento mais recente feito pelo Serasa mostra que pelo menos 73,10 milhões de pessoas estavam endividadas no país. Os dados são de outubro e registraram a segunda maior marca do ano, através apenas do volume em registro em abril. Para entidades, esse número é um indicativo de que a inadimplência está crescendo. De acordo com a pesquisa, os brasileiros com idade de entre 41 e 60 anos representam a maior fatia da população com nome restrito, com 35,1%. Na sequência, estão as faixas etárias de 26 a 40 anos, 34,0%. Acima de 60 anos, 19,2%. E os jovens entre 18 e 25 anos, 11,8%. Isso de acordo com a professora de Administração e Finanças da FEA UESP, Lilian Carrete, na verdade, será difícil começar o ano 2025 sem dívidas, principalmente porque este é o pior momento para contrair dívidas por conta de taxas de juros chegando ao seu pico nos últimos anos. Então, me endividar significa que eu vou ter um compromisso de pagamento de altos juros e isso vai consumir minha renda futura. O ideal é tentar diminuir o máximo o consumo e pagar o máximo de minhas dívidas para entrar em 2025 com o menor endividamento possível, explicou. Jonatas, eu vou pedir aí um intervalo, porque já Dr. Nerilton vai deixar de ser aqui, me ajudar aqui na apresentação para ser o próximo entrevistado hoje, da locução à saúde, uma trajetória dedicada à transformação, doutor. Seja bem-vindo ao Ponto de Vista News. Obrigado.
Vamos lá, Jonathan, por favor. Dinheiro no mesmo dia. Antecipação do FGTS sem parcelas mensais. 100% online. Chame no WhatsApp ou compareça em nossa loja, localizada na rua Maximiliano Fernandes, 63C, Centro Vitória da Conquista. Siga nosso Instagram, @empresta_VCA. Entre em contato pelo WhatsApp 77 98888 4131, 77 3422 4131. Dinheiro é bom. Na Empresta é bem melhor. Seu dinheiro fácil de aprovar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Menos juros, fácil de pagar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Na Empresta você pode. Empréstimo para o servidor, que é muito fácil. Atendimento em loja, site, aplicativo. Empréstimo consignado, pensionista aposentado. Na Empresta é sem complicação. Seu FGTS vem sacar, as contas cê vai pagar. A Empresta é a solução. O seu dinheiro fácil de aprovar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Menos juros, fácil de pagar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Na Empresta você pode. Para sair do sufoco e resolver sua vida financeira, o seu dinheiro está aqui. Na Empresta você pode. Atendimento nas lojas, site e aplicativo. Temos todas as soluções financeiras para o cliente. INSS, empréstimo para quem é seletista, CLT, servidor e muito mais. Seu dinheiro é na Empresta. Na Empresta você pode. A entrevista hoje vai ser aqui no Ponto de Vista News, promete, viu? Dr. Nerilton Sena, da locução à saúde, uma trajetória de dedicação e transformação. Dr. Nerilton Sena, um nome que já ecoou nas ondas do rádio e agora no cuidar da saúde física e emocional de seus pacientes. É um exemplo inspirador de como a vida pode se transformar a partir de desafios pessoais. Sua história começa nos estudos de rádio e o leva ao campo da saúde, unindo duas áreas aparentemente distintas por meio de um propósito comum: servir as pessoas. Não é isso, doutor? Verdade. Sim, quando você está no rádio, que é transmitir informações, né? Trabalhar com informações e também levar entretenimento para as pessoas, você também está levando saúde, né? Porque as pessoas precisam se distrair, precisam se desprender da vida. E o rádio faz isso com muita facilidade. Dr. Nerilton iniciou sua carreira como locutor em rádios locais. Sua paixão e talento logo o levaram a alcançar voos mais altos, chegando à renomada Gabriela FM em Ilhéus, na Bahia, onde marcou uma geração com sua voz carismática e a presença nos microfones. No entanto, a vida trouxe uma reviravolta inesperada. Diante do desafio de cuidar de sua esposa, que enfrentava problemas de saúde, ele descobriu um novo propósito. Esse momento despertou em Nerilton um interesse pela área de saúde, levando-o a estudar uma técnica que utiliza os padrões de cores da íris, avaliar o estado da saúde do corpo humano, doutor. Exato. O que é isso? Cores da íris. Foi assim, uma necessidade da época. Entrei num grande dilema, né? Eu gostava de rádio, e o rádio era a minha vida na época, né? Eu precisei, assim, acabei conhecendo a técnica da iridologia, que é uma técnica que faz a visualização da íris para fazer um diagnóstico. Não é um diagnóstico definitivo, né? Ele ajuda a gente a direcionar a pessoa para um determinado tratamento e se propõe isso. E acabei realmente me apaixonando também pela área da saúde, que eu vou explicar melhor como foi que fui entrando nisso. E determinou-se a expandir seus conhecimentos e ingressou na Faculdade Mineira Univar,
onde concluiu o doutorado. Em sua busca constante por aprendizado, formou-se em fisioterapia, especializando-se no cuidado físico. Paralelamente, sua curiosidade e sensibilidade pelas questões emocionais o levaram à psicanálise, onde passou a compreender e tratar o aspecto psicológico de seus pacientes. Hoje, o Dr. Nerilton Sena é reconhecido por sua abordagem integrativa. Ele une técnicas da fisioterapia e da psicanálise para cuidar de seus pacientes de forma holística, considerando tanto o corpo quanto a mente. Sua trajetória de locutor e profissional de saúde é um testemunho de resiliência, empatia e determinação. A transição de Dr. Nerilton Sena reflete uma jornada de superação. O homem que encantava ouvintes com sua voz, agora transforma vidas com suas mãos e palavras, provando que o cuidado e a dedicação podem assumir várias formas, mas o impacto permanece. Doutor, muito boa tarde mais uma vez. Como surgiu sua paixão pelo rádio e como foi sua experiência como locutor na Gabriela FM? A paixão por rádio começou por ter habilidades de imitações. Então, comecei numa rádio em Minas Gerais e a rádio fazia um programa dedicado à criança e eu precisava, lá estavam precisando de uma pessoa que fizesse imitações e eu comecei a fazer algumas imitações de desenhos animados. Uma dessas imitações chamou a atenção do pessoal e aí me convidaram para começar a rádio. Só que somente imitar, fazer um programa uma vez na semana não era o suficiente, então eu comecei a estudar para ver se eu conseguia entrar na área da locução e assim eu fiz. Daí, realmente, o tempo foi passando, fui convidado para outras rádios, até chegar finalmente na Rádio Gabriela, que é uma rádio que eu tinha um sonho de trabalhar, porque é a rádio da minha cidade natal, né, que é Ilhéus, e consegui chegar lá na Rádio Gabriela. Como o senhor teve uma carreira consolidada no rádio, o que motivou a mudar completamente a área de saúde e ingressar para o campo assim, da saúde, de rádio para saúde? Não foi uma coisa assim de decisão, vou sair do rádio e entrar. O campo da saúde foi ocupando o meu tempo a ponto de eu não ter tempo para a rádio. Eu tinha que escolher ou um ou outro, porque no início eu conseguia fazer os dois. Mas com o tempo, a saúde foi tomando meu tempo e eu fui atendendo muitas pessoas, não tinha mais tempo, eu tinha que mudar, às vezes, para cidades que precisavam mais, era contratado, às vezes, por outras cidades para fazer trabalhos e aí eu acabei abandonando a paixão do rádio, né? Foi difícil, foi complicado no início, mas eu consegui, aos poucos, ir me saindo do rádio. Quais foram os maiores desafios que o doutor enfrentou ao fazer uma transição de locutor para o profissional de saúde? Foi exatamente isso, a paixão, né? Porque eu me via tomando banho e fazendo locução. Eu me via andando, viajando, por exemplo, vendo as placas de supermercados e eu fazendo locução comercial andando na rua. E eu falava, eu tô ficando doido, né? Tô ficando doido, porque eu ficava naquela frissura de locução. Mas aí, com o tempo, a mente da gente vai se ocupando, né, com uma outra coisa, vai se dedicando e aí, com o tempo, eu fui realmente deixando o rádio de lado. Mas foi sempre uma paixão para mim o rádio. O que despertou o seu interesse assim, pela iridologia e como o senhor enxerga essa técnica no contexto atual assim, da saúde? A iridologia no início, quem começou foi um irmão meu. E aí eu estava com a esposa muito doente e passava por vários médicos, vários exames, ninguém conseguia descobrir o que era. Aí meu irmão pediu para dar uma olhadinha na íris dele, eu achei estranho, dela, né? Eu achei estranho. Eu falei, o que você quer olhar na íris dela? Eu falei, não, só quero dar uma olhadinha para me ver. Aí quando ele olhou, ele começou a contar que o problema era na área psicossomática, não tinha a ver com o físico. Que se fosse o físico, os médicos teriam diagnosticado. Mas tinha uma área psicossomática ali que estava afetando ela, e ele falou que era realmente relacionada a traumas. Isso ele conseguiu ver pela íris dos olhos. Eu achei aquilo muito interessante, me interessei e falei, não, eu vou estudar, eu quero conhecer um pouco mais. Eu sou muito curioso. E aí eu comecei a estudar e realmente começamos a tratar, vindo do ponto do trauma que foi a causa do adoecimento. Quais foram os aprendizados mais marcantes durante o doutorado na Faculdade Mineira Univar? A questão da legalização da formação da naturopatia clínica, né? Então, a naturopatia clínica, ela sempre teve muita dificuldade por não ser um curso de formação superior. Tanto é que eu fiz a fisioterapia para dar respaldo à naturopatia. A fisioterapia, além do conhecimento, que é fantástico, né? Anatomia e muita coisa que agrega ao conhecimento que eu já tinha da naturopatia, os dois juntos me ajudaram muito a desenvolver um trabalho melhor, mais direcionado,
E na naturopatia eu fiz a microsemiótica, que a microsemiótica é uma técnica onde nós usamos a coluna como base para diagnosticar traumas. E a fisioterapia me ajudou muito nesse sentido, porque aí a anatomia, o conhecimento de cada vértebra, conhecimento que me ajudaram a agregar o conhecimento que eu estava tendo na microsemiótica. Isso foi muito bom. E hoje eu consigo juntar os dois para ter um diagnóstico preciso. Como a fisioterapia e a psicanálise se complementam no cuidado aos seus pacientes? Isso, aí entra a psicanálise nesse campo, porque a psicanálise é como você tem ferramentas para tratar o que você diagnosticou. Então, o diagnóstico é uma coisa, você tem uma ferramenta de tratamento, aí nós encontramos na psicanálise. A psicanálise, ela trabalha justamente esse campo de ferramentas. E aí eu não só usava as ferramentas da própria psicanálise, como acabei desenvolvendo também ferramentas onde eu ajudava as pessoas nesse processo inconsciente de autocura. Tanto que foi daí que eu desenvolvi uma técnica que é própria e é patenteada, que é uma técnica que chama CIA, né? Sistema Emocional Automatizado. Então, se o processo está automatizado de forma negativa, eu posso mudar esse comportamento mental, usando a técnica da psicanálise, mudando esse comportamento também para o processo de adoecimento, né? Usando isso uma técnica natural, sem uso de medicamentos, sem uso de nada disso. Então, a psicanálise entrou como ferramenta de tratamento. Como é que faz para os nossos ouvintes procurar Dr. Nerilton Senna? Então, eu me encontro hoje em Vitória da Conquista, embora eu atenda pessoas do Brasil e do mundo, né? Assim, a técnica CIA, ela não é uma técnica que se limita ao tratamento presencial. Ele também é feito online. Mas é feito também um diagnóstico, uma avaliação de conversa com o paciente, mesmo à distância. Agora, aqui na cidade de Vitória da Conquista, eu tenho um consultório na rua Nilo Peçanha, né, 136, e lá é feita uma avaliação presencial, onde eu vou fazer avaliações de coluna, onde eu trato recuperação de pessoas sequeladas por AVC, onde eu trato pessoas com problemas de lesões do nervo ciático, e diversos problemas emocionais, depressão, síndrome de pânico. E um dos tratamentos que eu tenho tido sucesso aqui é a fibromialgia, né, que é uma doença psicossomática, e muitas mulheres sofrem muito com essa doença, e a união da fisioterapia e a psicanálise me ajudou a tratar pessoas com a fibromialgia. Então fala mais aí sobre o assunto aí da fibromialgia. Né? Qual é o principal objetivo da sua abordagem integrativa entre o físico e o emocional? Isso. Quando você compreende a origem do problema, que a origem vem do campo emocional, e você chega no físico, você consegue trabalhar o processo natural. Você para o processo de degradação. Você muda o comportamento bioquímico do cérebro. Quando você vai só no físico, você está trabalhando uma lesão estabelecida. Você está trabalhando uma doença que já está ali, já foi manifestada, já tem inclusive sintomas. Uma doença, quando ela chega no sintoma, ela não iniciou ali, já iniciou antes. O sintoma já é o quadro de agravamento. O problema já está tão grave que o corpo já está reclamando. Mas a doença ela já veio antes. É como se fosse um trauma assim, de infância, algo que vem lá da infância. Isso. E vem porque hoje nós estamos num mundo totalmente da tecnologia, um mundo totalmente estressado, vamos dizer assim, onde as pessoas hoje não têm muita vida social, aquela correria. Então isso também mexe com o emocional da pessoa. Sim, tantos traumas vividos no útero, né? Hoje, por exemplo, uma mãe, ela é mãe solo, às vezes durante a gestação ela não tem todos os cuidados que precisava, não tem um acompanhamento de um marido. Então todos esses fatores envolvem a criança, que vai nascer com TDAH, vai nascer com diversos problemas emocionais, de comportamento. Então nós estamos vivendo uma geração doente exatamente porque o que nós chamamos de aquela linha de família que existia antigamente está muito pequena hoje. A família não tem papai, mamãe, os filhinhos, todo mundo sendo criado adequadamente como era antigamente, hoje quase que não existe isso, é muito pouco. Então isso também está aumentando a quantidade de crianças doentes, porque a criança ela precisa do pai e da mãe como a Terra precisa do Sol e da Lua, entendeu? Então a Terra não viveria se não houver o Sol e a Lua, como a família não vive se não houver um pai e uma mãe para dar todos os cuidados dentro dos seus padrões. Então a técnica é justamente para trabalhar esses campos aí, para ajudar as pessoas a viver e a ter uma saúde melhor. E quando se fala em saúde, não é só física, né? Porque a pessoa fala, eu estou doente, só pensa que doença é física. Não, a doença não é física só. A doença é emocional, a doença é física, a doença é financeira, a doença é comportamental, a doença é quando uma pessoa não consegue ter uma boa relação com ela mesma. Tudo isso é doença.
Então, a técnica é para tratar todos esses campos da doença. Igual quando a pessoa sempre fala assim, o pós-parto, teve um pós-parto complicado, né? Que a mãe gera aquele trauma. Isso também faz parte. Também faz parte. Porque é isso que o senhor quer dizer, que vem assim, o tratamento do útero. Do útero. Até a gestação e o pós-parto, tudo junto? Exatamente. Nós vamos trabalhar as sequelas causadas por esse processo de conflitos que foi vividos ali, né? Tanto no pré, pós, durante todo o desenvolvimento de uma criança, ela passa por diversos traumas, crianças que não tiveram acompanhamento de um pai, né? Só que traumas, ele não é só vivido só nisso, né? Eu trabalho 5 gerações antes disso. Então, nós também carregamos traumas vividos pelos nossos avós, bisavós e tataravós, até a 5ª geração. Então, não é só uma questão da sua vivência. O seu cérebro traz também histórias. O seu DNA traz histórias que levam às doenças que nós chamamos de doenças hereditárias. Como você observa que a demanda por cuidados emocionais tem crescido nos últimos anos? O que atribui a isso? Então, são vários fatores, né? O primeiro é aquele que eu falei da própria história da humanidade, né? Relacionamento, família, etc. O segundo fator é a própria alimentação, né? Nós vivemos hoje com alimentos modificados geneticamente, nós temos muitos fatores que você, por exemplo, você vai comer um trigo hoje que não é trigo, as moléculas dele causam problemas. Então, aí você fala, você vai tirar isso de uma criança como? Né? Como é que você vai mudar isso? O leite também, né? O açúcar. E são alimentos que as pessoas precisam comer, né? A galinha, o frango de granja, né? Que o bicho cresce em 30 dias e a pessoa vai consumir. Então, esses alimentos industrializados, esses alimentos modificados geneticamente, também têm um efeito sobre a saúde das pessoas. E nós não podemos fugir disso. É a nossa realidade. O que nós precisamos fazer é também ajudar o nosso corpo através de um detox, através de limpeza orgânica. E isso a naturopatia faz com muita seriedade. Então, por isso que é o integrativo, né? O médico, ele vai tratar a doença, ele estudou para tratar a doença. O naturopata, ele pode ajudar a pessoa a criar uma desintoxicação, a trabalhar uma planta medicinal que vai ajudar também nisso. E isso é muito bom, quando consegue unir as duas coisas, sem um conflitar com o outro. O médico está fazendo o que ele realmente aprendeu, o que é necessário, né? Uma pessoa que está com um tumor e ele precisa de uma cirurgia, tem que ser retirado, né? A naturopatia, a gente vai antes disso para evitar que desenvolva o tumor, através de hábitos alimentares, através de comportamentos e assim por diante. Então, é o cuidado com a saúde no geral, né? Porque, por exemplo, eu mesma tenho uma correria que eu não tenho horário para almoçar. Então, isso também mexe, né? Com o metabolismo, o organismo acostuma. Para você adaptar o organismo novamente, é um processo, então, aí no caso. Exatamente. Você pode observar, assim, o ser humano, por você observar os animais. O ser humano, ele é adaptativo, né? Você chega no Polo Norte, no frio imenso daquilo, a pessoa se adapta àquilo e vive aquilo ali, é normal. Mas se nós daqui formos para lá, a gente não consegue sobreviver, né? Mas com o tempo, há uma adaptação. Então, o ser humano é adaptativo. Então, às vezes, até nesse lixo que nós estamos comendo, o nosso corpo cria processo de eliminação, adaptação. O problema é a somatização do todo, do emocional, do físico, da alimentação. Toda essa enxurrada de informações leva ao adoecimento, entendeu? Aí precisa ser cuidado. Pode compartilhar um caso marcante ou uma experiência que destacou a importância de tratar corpo e mente simultaneamente? Sim, eu tenho diversos, porque como eu trato, o meu trabalho é tratar os dois campos, tanto na área da fisioterapia, por exemplo, quando eu fiz a microsemiótica, que é uma técnica que tem a ver com a iridologia, com uma visão um pouco mais moderna da íris, porque sempre se usava a íris, falando, a íris faz diagnóstico de doença. A íris não faz diagnóstico de doença. A íris, ela manifesta sinais que são interpretados como lesões e que podem ser encaminhados para um exame preciso, tipo um exame de imagem, né? Mas assim, ao fazer uma anamnese, a gente percebe que o órgão já realmente está doente. A íris observa, a pergunta é que direciona. Então, nós vamos ali usar a iridologia para isso. Então, já teve casos, por exemplo, de eu fazer uma iridologia microsemiótica, ver uma imagem e eu ficar assustado, fazer uma pergunta, a resposta bateu, eu enviar a pessoa para fazer um exame e descobrir que ela tinha um tumor no cérebro, um exemplo. Quando chegou no médico, o médico perguntou, por que você veio? Você tinha dor de cabeça? A pessoa, não. E como é que você veio?
fazer o exame? Não, porque olharam nos meus olhos e disse que tinha um negócio estranho. Ou seja, a pessoa ainda não tinha nem sintomas, mas tinha um tumor e era benigno. Então fez a cirurgia, retirou. Então, a iridologia, esses exames preventivos, podem ser usados nesse sentido. Podem ser para um encaminhamento. Ah, mas você pode fazer iridologia para tratar? Sim, também, né? Se usa plantas medicinais, se usa física quântica. Hoje eu trabalho muito com física quântica para tratar as pessoas. Então, são diversos casos que eu tratei, né? As pessoas nesse sentido. Isso vai de acordo com a necessidade de cada paciente. No caso, é quando ela passa a primeira vez lá no seu consultório, isso tudo é analisado para saber o que tipo de tratamento aquele paciente, que tipo de acompanhamento ele vai ter? Exatamente. O que o profissional não pode é determinar que tem que ser feito aquele tratamento. É a escolha do paciente. Então você falou, olha, tem um problema aqui assim. Eu tenho 2 recomendações. Ou você vai fazer um tratamento natural, ou você vai procurar um profissional X. Que eu vou direcionar. Um exemplo, um caso, né? Uma certa ocasião eu examinei uma pessoa, ela tinha uma falta de ar muito forte, e quando eu examinei eu percebi o problema na região pulmonar. E eu falei, olha, você tem um problema no pulmão, que seria bom você fazer um exame de imagem. Mas o namorado dela falou, nada, isso é cardíaco, o coração seu está com problema. Porque aí ele analisou que é alguma coisa cardíaca. Aí eu falei, olha, ela tem que ir para o pneumologista, não para o cardiologista, porque o problema não é cardíaco. Mas ele teimou com ela para ir para o cardiologista. Passou pelo cardiologista, o cardiologista disse que o coração dela estava ótimo, não tinha problema nenhum. Aí ela falou, então agora eu vou ter que procurar pneumologista, não deu tempo mais. Ela morreu. Ela deu uma parada cardiorrespiratória, porque o pulmão não estava fazendo a oxigenação correta, o coração que manda, né? E aí ela realmente teve um problema cardiorrespiratório, mas não foi por causa do coração, pulmão. E ela realmente veio à falência. Então, assim, se a pessoa ser orientada por um profissional a buscar um tratamento que às vezes o natural não será suficiente, precisa de um tratamento médico mais adequado, a pessoa vai obedecer, ela vai ser muito bem orientada para ir. Em alguns casos se fala, não, você pode fazer um tratamento natural mesmo. O grau não é tão grave assim, o problema não está 100% estabelecido. Dá para fazer um tratamento natural? Dá. E tem casos de pessoas também que já foram desenganados da medicina convencional, veio para o natural e tratou. Não, então, não existe melhor um do que o outro. O que existe é você está fazendo o tratamento certinho e acompanhando a orientação ou médica ou terapêutica do naturopata. E aí você vai ser bem sucedido. Então, no caso aí, o paciente é indicado, se houver a necessidade dele, indica ao profissional. Esse acompanhamento desse profissional, o paciente volta para o seu consultório também para ter um acompanhamento coletivo, Pode tanto ser. da equipe médica como ou para o Não, processo? às vezes eu sugiro que faça os dois. Então você pode fazer o tratamento lá, acompanhar cá. Hoje teve um caso, né? De um paciente que estava com uma próstata, ele fez o exame comigo, eu identifiquei que a próstata dele estava alterada, eu falei, olha, seria bom você fazer um exame de imagem, você fazer o exame com o médico, né? Urologista. Aí ele foi lá, fez o exame, confirmou o que eu havia dito, estava alterada a próstata dele. Ele falou, eu queria fazer o tratamento com o senhor, doutor. Pode ser? Eu falei assim, sim, desde que você faça o acompanhamento também com o médico, para que nós dois possamos te dar uma solução bem adequada. Porque assim, é muito risco você querer fazer um tratamento com uma pessoa e a pessoa não te obedecer na alimentação, ela não seguir as regras que você está pedindo e não dá certo por isso, porque o tratamento não é responsabilidade só do profissional, é responsabilidade também do paciente. Então, se o paciente não obedece ou ele não quer deixar determinados alimentos que prejudicam ele e ele quer continuar, nós como profissionais terapeutas não podemos fazer absolutamente nada. Fazemos a nossa parte, mas esperamos que o paciente faça o dele. Então, muitas vezes tem pacientes que é bem melhor ele ir lá e fazer logo um tratamento de retirada, alguma coisa, porque ele não vai obedecer para um tratamento natural. Então, por isso que a orientação, às vezes, é realmente fazer. Por exemplo, quando esse paciente procura um médico, pode ter agora já entra em outro tipo de assunto. E quando o paciente não sabe o que tem, que ele está indo atrás de um diagnóstico, atrás de outro profissional, que sai o resultado, aí agora já mexe com a saúde mental dele. Aí no caso. Aí ele volta também para fazer, aí já sai desse perfil de tratar, desse alinhamento de tratamento para vir para outro mental. Ou não? Não, assim, por isso que eu consegui unir a psicanálise com a fisioterapia, né? O que a psicanálise faz pra gente? Você faz uma interpretação do físico e do comportamento emocional. Da onde veio aquele problema?
Então, mesmo que a pessoa vá tratar lá, por exemplo, um câncer, né? Já peguei vários casos assim, né? Uma pessoa com câncer fazendo todo o tratamento químico, de radioterapia, acompanhando, né? Eu jamais vou pedir o paciente para abandonar o tratamento lá. Não. Ele vai continuar o tratamento lá e eu vou fazer a parte da psicossomática, da onde a doença surgiu. Porque se eu parar aqui, o tratamento lá tem um resultado melhor. E aí foi justamente o que aconteceu. Vários casos assim, onde eu entrei no campo psicossomático, trabalhei a emoção causadora do problema e o médico falou, você teve uma evolução maravilhosa no tratamento. O resultado foi perfeito. E às vezes, se ele não tratar o psicossomático, o resultado talvez não tenha tanta perfeição. Não consegue ter um resultado tão rápido. Então, uma coisa ajuda a outra, desde que o paciente seja orientado da forma correta e faça. Agora, às vezes, o paciente já estava num grau tão grave, fez rádio, fez químio, mesmo assim, houve recidiva, o câncer não parou, continua. Aí, o médico abandonou, falou, não tem jeito, já desenganou. Vem pra gente, a gente trabalha o campo psicossomático e o corpo começa a ter uma reação positiva e aí ela consegue voltar lá, conseguir fazer o tratamento e conseguir tratar aquela doença. Então, sempre trabalhar no campo psicossomático para ajudar o paciente, porque a cura é de dentro para fora e não de fora para dentro. Isso aí é possível ser feito, entendeu? Então vamos mudar um pouquinho aqui de assunto. O que o senhor diria para outras pessoas que estão pensando em mudar de carreira, mas tem medo de arriscar? Porque você mudou aí, não foi? Mudou aí de radialista para saúde, sem medo, seguiu o coração, a paixão, amor pela profissão. Eu descobri depois que eu tinha entrado na saúde, no próprio estudo, né? Porque nós estudamos perfis existenciais. Eu descobri que eu tinha nascido para tratar as pessoas mesmo. Era a minha missão. Às vezes você entra numa profissão puramente por conta de questões financeiras. Porque ser médico hoje é um status e você vai ganhar muito dinheiro, vai ficar rico. E ele não tem a paixão por aquilo. Então, ele vai fazer o trabalho dele mecanicamente, vai embora, vai ficar satisfeito financeiramente, mas ele não vai ter a satisfação de falar, não, eu estou fazendo uma coisa que eu amo. Então, eu tenho filhas que não quiseram entrar na área da saúde, eu respeitei e eu vi o perfil delas que não era mesmo. E eu falei assim, tudo que você fizer, seja qualquer coisa que você fizer, faça com a paixão, faça com amor por aquilo que você está fazendo. Às vezes não rende tanto dinheiro, mas rende uma satisfação existencial tão grande e que isso é o que mais importa. Com sua experiência assim, como locutor, influenciou sua forma de comunicar com pacientes e entender suas necessidades? Sim, o tom da voz, né? Quando você está conversando com uma pessoa, e existem tons de voz que são agressivas. E às vezes, como profissional, você está ali para dar uma notícia, né? Um médico, por exemplo, uma notícia de um problema. E a locução me ajudou a saber falar o tom correto de falar, a maneira correta de falar com a pessoa. E nós ganhamos muito as pessoas. Eu tenho essa facilidade. As pessoas falam assim, doutor, eu gosto tanto de te ouvir, que não dá vontade nem de sair do seu consultório. Eu falei, é sério, não gosto, eu vou embora daqui a pulso. Fala e me ajuda tanto só nas suas palavras. Então, às vezes, é o tom da voz, é a maneira de você falar, a maneira de conversar, né? E a locução me ajudou, né? Quando eu fiz, para tirar o DRT, né? Eu fui fazer o curso de rádio, então nós aprendemos ali dicções, tem uma boa dicção, tem a tonalidade, colocação. Quando você estava vendo a leitura do jornalismo ali, eu vou fazendo as colocações certinhas, porque a notícia tem que chegar até a pessoa e trazer acalento, né? Mesmo a notícia ruim, ela vai trazer para ela um acalento. Ou seja, a notícia foi ruim, mas parece que tem um tom de soluções. Então isso aí me ajudou, a locução me ajudou muito na área da saúde nesse campo. Quais os seus planos assim, para o futuro na área da saúde? Alguma nova especialização ou projeto em vista? Sim, eu estou me desenvolvendo mais na questão da fisioterapia, né? Buscando me especializar mais. Hoje eu entendo que as pessoas aqui em Vitória da Conquista têm muitos problemas de coluna, muitos problemas de coluna. Nunca vi um lugar para ter tantos casos. O consultório está lotado, hérnia de disco, pico de papagaio, joelho lesionado, cervical. E aí eu busco estudar e conhecer melhor, né, para que eu possa ajudar as pessoas nesse sentido. Como o desafio de cuidar da saúde de sua esposa impactou sua visão sobre a importância do cuidado integral? Isso, foi justamente isso. Foi onde eu consegui compreender de forma holística o que é o adoecimento. Foi na questão da saúde dela
que me colocou numa situação onde eu consegui enxergar os dois lados. Às vezes você é bem cientificista, né? Você fica pensando só no campo científico, esquece que existe um outro campo. Então, quando o profissional ele entende que a ciência é importante, mas existe um campo que você precisa compreender para chegar aqui, isso foi, o que me ajudou foi justamente o problema de saúde dela, que me colocou na área e me colocou enxergando os dois campos. E hoje eu consigo ajudar as pessoas bastante nesse sentido. Doutor, uma vez eu ouvi um médico falando para um paciente o seguinte: não deixe as pessoas sentir pena de você, porque se o sentimento de pena vai prejudicar seu tratamento. Qual o recado que você dá assim, para as pessoas que ficam se vitimizando, pegando a doença, colocando com uma dificuldade? É porque aqui, na verdade, a doença acabou virando um ganho secundário. E quando isso acontece, você leva para o hospital, você faz tudo e você não consegue ter o resultado. E o que seria esse ganho secundário? Uma pessoa idosa, por exemplo, ela às vezes está necessitando que alguém olhe para ela. Ela precisa de atenção. E muitas vezes ela não consegue de outro jeito. Então o adoecimento, não é porque ela quer estar doente, mas o corpo dela adoece como se estivesse pedindo a atenção das pessoas. Eu tratei um paciente com 105 anos. E esse paciente só queria que eu tratasse ele. E aí, era justamente isso. Ele estava doente porque ele estava buscando atenção. Uma certa ocasião, ele ouviu uma conversa da família de que precisavam ir para a praia, para Porto Seguro passear, e alguém tinha que abdicar da viagem para ficar com ele. Nem todo mundo podia viajar porque não podia levar ele. E ele ouviu a conversa. Ele estava no quarto e ouviu discutindo qual dos netos ou dos filhos teria que abdicar da viagem para ficar com ele. No dia que ele ouviu isso, ele perdeu a vontade de comer, de se alimentar, e ele se entregou para a morte. Ou seja, você pode perceber o quanto o emocional ele afeta uma pessoa, e realmente ele morreu assim, parecendo um passarinho. Porque ele desistiu de viver, porque se sentiu como se ele fosse um incômodo, uma pedra na família. Entendeu? Então, por isso nós temos que ter muito cuidado com o que falamos, muito cuidado de falar as coisas, dar atenção verdadeira para os nossos idosos, cuidar direitinho deles, mostrar todo o amor e não fazer com que eles sintam a pena. Tipo aquilo que, eu estou aqui incomodando, eu não sirvo para nada, só estou dando, não. A gente tem que sempre, eu faço isso com meu pai, aos 84 anos de idade, e dou atividade para ele. Falei, meu pai, eu estou precisando de algo assim, assim, assim. Não, meu filho, não posso, não pode sim, eu vou esperar, o senhor vai fazer. Para ele sentir necessário. E isso é importante, que os filhos entendam para cuidar. E qualquer pessoa que esteja doente, né? Não colocar ele como um coitadinho, porque ele não é um coitadinho. Ele está ali para se cuidar, vai tratar, para não tornar a doença um ganho secundário. E isso é uma questão de amor, né? De amor. Porque os pais criou, né? Se dedicou a vida toda, abriu mão de muita coisa. Agora é a hora dos filhos cuidar dos pais, que acabam se tornando os idosos mais uma criança, na realidade, né? Porque a teimosia, né? Tem que ter mais cuidado, tem que ter mais atenção, tem que falar mais, tem que ter mais tempo, né? No caso de nós, com os idosos. Quais são os principais benefícios da iridologia para diagnóstico e prevenção da doença? Aquilo que eu falei, né? A iridologia, ela não é um diagnóstico. A iridologia, ela é um mapeamento para que possa fazer uma anamnese boa. Por exemplo, eu olho na íris dos olhos, vejo um sinal numa região que corresponde a pulmão, uma região correspondente a rim. Ali eu faço a anamnese. Eu faço a pergunta para puxar da pessoa se está tendo algum sintoma, alguma coisa. E na íris, ela tem colorações que, para o iridólogo, determina se é o caso grave, agudo, leve. Então, às vezes, a imagem é leve, a pessoa não tem sintoma nenhuma, mas nós fazemos perguntas bem minuciosas para tirar dela hábitos, por exemplo, de beber água, né? Você bebe água? Não, bebo pouca água. Olha, beba mais água. Dê atenção a isso. Porque aí eu vi na íris que ele estava com a região dos rins pesada. Então a íris, ela é muito boa nesse sentido, né? Então, por exemplo, eu vejo uma imagem no pulmão. Eu pergunto, você tem costume de ficar muito triste? Às vezes você tem picos de tristeza? Tenho. Então você tem cuidado, porque pulmão tem a ver com tristeza. Então, vamos trabalhar um pouco essa questão, buscar trabalhar isso, não vamos viver essas tristezas, vamos trabalhar isso. Então, assim, o órgão ele tem uma relação com o emocional e o profissional entende, e a íris pode ser um direcionamento para isso, para a gente poder ajudar.
Como você percebe a conexão entre o físico e o emocional no tratamento assim, dos pacientes? Então, hoje eu trabalho esse emocional, não só o emocional do comportamento, da construção da pessoa. Eu trabalho emocional de 5 gerações. Então, todo o emocional que foi vivido pelas minhas gerações passadas, eu trago essa informação. 5 gerações. O que difere é que eu não sou fadado a repeti-los, mas a tendência é repeti-los, porque 93% do que eu sou foi construído por eles. Eu só tenho 7% de construção minha. Então, por isso, essa questão de o profissional ajudar a pessoa a desconstruir essas emoções passadas para que ela possa usar os 7% de maneira correta e curativa. Porque aí sim ela vai conseguir se tratar. Quais as técnicas da fisioterapia o senhor considera essenciais para melhorar a qualidade de vida dos pacientes? Na fisioterapia eu uso muito, no meu caso, né? Eu faço recuperações de pessoas sequeladas por AVC, né? E trato joelhos, coluna em geral, né? E algumas técnicas da fisioterapia eu encaminho para os colegas, né? Porque assim, a fisioterapia ela é muito ampla, muito ampla. São profissionais diversos, profissionais todos formados na área da fisioterapia, mas dedicados em fazer algo dentro da área da fisioterapia. Então, aí aquilo que eu posso fazer, eu vou fazendo, vou encaminhando pilates, vou encaminhando algo funcional para outras áreas da fisioterapia para tratar. Na psicanálise, quais são os principais desafios ao lidar com traumas ou questões emocionais profundas? Então, na psicanálise eu trabalho, justamente, a psicanálise ela tem ferramentas, são diversas, não é uma só. Depende do paciente, né? O paciente chega no meu consultório com picos de ansiedade tremenda, então é uma ferramenta. O paciente não consegue abandonar o vício, cigarro, de bebida alcoólica ou de droga. A psicanálise tem uma ferramenta que a gente vai ajudar a pessoa a trabalhar esse campo do vício. Então, são diversos tipos de situações onde nós temos ferramentas adequadas para cada situação. E foi nisso aí que nós encontramos dentro da psicanálise. Você acredita que os problemas emocionais podem manifestar fisicamente no corpo? Pode dar um exemplo? Sim. Uma pessoa, por exemplo, que ela teve uma dificuldade no processo de nascimento, naquele momento do nascimento ela teve dificuldade, ela vai ter várias dificuldades também na vida, de conflitos, de adoecimento, de ansiedade, de pânico. Eu peguei um caso, por exemplo, de um paciente que ele passou no útero uma quase morte. E nesse momento, no útero de quase morte, a irmã dele, que era gêmea, acabou morrendo. A irmã morreu, ele não. E ele viveu uma depressão profunda e ele não conseguia entender por que ele não conseguia enxergar cores, ele viu uma depressão. Na psicanálise, nós encontramos o fator que ele tinha um sentimento de culpa da morte da irmã dele. E nós conseguimos ressignificar esta emoção que ele viveu no útero e com isso ele conseguiu mudar o comportamento mental e ele acabou vencendo a depressão. Então, é uma ferramenta fantástica, onde eu não precisei dar remédio para ele. Nós precisamos ajudar o corpo dele a mudar o comportamento mental daquele, aquele sentimento inconsciente, né, que na verdade nem ele sabia que a causa era isso. Então, foi na psicanálise que nós conseguimos encontrar a causa. Como o senhor orienta seus pacientes a manter um equilíbrio entre corpo e mente assim, no dia a dia? É muito difícil você conversar com uma pessoa tipo assim, larga de besteira, você é tão bonita, pra que você ter essa depressão? Você tem tanto dinheiro, você não precisa disso, não adianta. O comportamento do adoecimento, falar para uma pessoa depressiva que ela é bonita, que ela não precisa ser depressiva, é como contar piada para um cachorro e achar que ele vai dar risada. O cérebro dopado, e que leva a pessoa a ter esses pensamentos, ele é inconsciente, é igual o cérebro do animal. Ele não consegue enxergar a realidade. Então, não adianta falar. Leva para o profissional que está preparado para trabalhar a mente dessa pessoa, para ressignificar a mente, como se estivesse domando um animal, que é o que a psicanálise faz. Mas conversar com a pessoa e falar para ela que o mundo é diferente, que é tudo maravilhoso, que ela precisa mudar, não adianta. Isso não adianta. Então, tem que direcionar para um psicólogo, para um psiquiatra, ou para um psicanalista, um profissional que entende o comportamento mental e que vai oferecer a ela a ferramenta certa para tratar. Aí sim, a dificuldade geralmente essas pessoas elas não se acham doentes e elas não querem ser tratadas. Elas acham que tem que ser daquele jeito mesmo e acabam optando por se dopar, usando medicamento. Mas se usar a ferramenta certa, ela vai ser tratada.
Você enfrentou preconceitos ou dúvidas de outras pessoas ao decidir mudar de profissão? Como lidou com isso, assim? No início, sim, por quê? Porque a naturopatia sozinha, ela não tem muita força. E aí eu comecei apenas na naturopatia. E aí eu tinha aquela resistência, a iridologia, essa coisa. Então, aí como foi que eu venci? Eu venci falando, eu vou fazer uma formação superior, eu vou entrar em uma área. Eu pensei primeiro na psicologia. Eu vou ser psicólogo. Eu estudei a psicologia, vi, falei, não é esse que eu quero. Aí eu pensei na biomedicina, né? Ser biomédico. Também muito bom, mas eu achei que não. Aí eu achei que a fisioterapia é onde encaixava melhor, acabei fazendo fisioterapia. Então a diferença, a dificuldade só foi essa. Foi no momento que eu resolvi fazer uma formação, que as duas coisas juntas me ajudaram bastante, e aí pronto, ficou tudo tranquilo. Como o senhor acha que as pessoas têm buscado mais ajuda emocional do que físico, ou ambos estão conectadas nas demandas? Hoje, o mundo, com tanta tecnologia, com tanta informação, as pessoas estão procurando mais, né? Antigamente não, as pessoas iam direto para um tratamento médico. Hoje não, hoje as pessoas estão compreendendo, estão buscando técnicas, são diversas, né? Tem yoga, tem constelação familiar, tem o TRG, tem a própria psicanálise, tem o CIA, a técnica CIA, são diversos. E hoje as pessoas estão conhecendo mais as técnicas através das redes sociais e estão procurando mais esses profissionais para cuidarem de si, e com isso tem tido resultados maravilhosos. Olha, já estamos nós chegando aos nossos minutos finais. Eu quero agradecer pela sua presença aqui hoje no Ponto de Vista News. Lembrando que amanhã nós não temos o programa, mas na quinta-feira estaremos retornando aqui com o doutor Nerilton, com a psicóloga Graciele Ramos, confirmadíssima para estarmos aqui conosco na quinta-feira. Na sexta-feira a Raicena está retornando. Então, como chegamos ao nosso fim, o nosso programa de hoje, discutimos temas importantes e esperamos ter trazido uma nova expectativa para vocês. Gostaríamos de agradecer a todos os nossos ouvintes pela companhia. Muito obrigada, doutor, por estar me acompanhando hoje. Vai estar me acompanhando na quinta-feira. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Espero que tenham gostado, né? Seja sempre muito bem-vindo aqui ao programa. Então, até quinta-feira, um excelente final de ano aí para todo mundo. Que seja 2025, seja muito bem-vindo para todos.